Então, vamos lá. Pessoal, vamos falar agora aqui de Daniel. Tá? Só lembrando rapidamente, que a gente vai concluir agora a nossa análise do capítulo 3 e depois vamos entrar no capítulo 4. Tá? Então, vocês devem lembrar que no capítulo 3, Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro, manda seus oficiais virem para consagração, né? E aí tem toda aquela coisa, aquela festa. A gente falou sobre o tom debochado, o autor de Daniel debocha da corte de Nabucodonosor, debocha da pompa e da honraria das nações, né, conquistadoras, entre aspas, tá? Só um segundo, pessoal, que eu acabei de ver aqui que, de novo, eu acho que está pausado aqui o meu microfone. Vamos ver se agora foi. Espera aí. Eu não sei porque ele está fazendo isso agora. Vamos ver agora aqui se... Não. Vamos ver... Não, espera aí. Ai, que porre. Microfone chato. Vamos lá. Aguentem um pouquinho aí, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Não. Cadê? Uai. Por quê que ele faz isso? Ah, tá no mudo. Agora foi. Vamos lá. Vamos pegar aqui agora. Agora vai. Só porque depois o áudio, senão o áudio é ruim, tá? Então vamos lá. Então, retomando um pouquinho do capítulo 3, a gente viu a história da fornalha, e a gente viu também que o texto debocha de Nabucodonosor. Né? Debocha do quê? Da pompa, das honrarias, daquele pessoal que se impressionava, né, com a grandiosidade de aparências das nações dominadoras. A gente viu que o livro de Daniel ele foi escrito, né, no período da helenização, né, e aí ele foi escrito justamente com essa finalidade, né, de falar um pouco sobre isso, tá? Bom, e aí olha que interessante, nós temos então aqui a questão da data e do propósito do texto, tá? Por que foi escrito esse texto que fala da fornalha? Bom, em Daniel 3:2, nós temos, então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes. Aí vem essa palavra aqui que é gigantesca, né? Que é Ahasdarpenaia, né? E essa palavra, né, Ahasdarpenaia, ela é uma palavra de origem persa, tá? Ela aparece só nos livros de Esdras e Esther, que é posterior à derrota do Império Babilônio nas mãos dos persas, né? Ou seja, de fato, essa palavra, que o texto de Daniel não foi escrito na Babilônia, tá? Ele foi escrito na época posterior, no mínimo na época dos persas, tá? Considerando o aspecto linguístico, a satirização da narrativa. A narrativa é contada de uma maneira debochada, bem como o uso de termos linguísticos posteriores, fica evidente que a narrativa se propõe a ser uma parábola, tá? Então, essas histórias da corte de Daniel, elas são narradas de maneira parabólica, elas são lúdicas, elas não têm o objetivo de ser uma narrativa histórica, elas são histórias, não história, tá? E os israelitas sabiam disso, não é que alguém estava enganando os israelitas, eles sabiam disso, que na verdade se estava comunicando uma mensagem por trás dessas histórias, tá? E isso fica muito nítido em algumas obras. O livro de Judite é belíssimo, né, de mostrar isso. Ele fala, no ano em que Nabucodonosor reinou na Assíria,
O israelita batia o olho e falava, pera lá, mas Nabucodonosor foi Babilônia, não reinou na Síria nunca, né? E aí eles sabiam, então pera lá, isso aqui não é sobre Nabucodonosor, né? E eles tinham que fazer isso, o povo judeu começou a fazer isso, né, de contar narrativas, ensinar algumas coisas de maneira sutil, através de histórias de outros personagens, a partir do exílio, do cativeiro babilônio. Por quê? Porque às vezes eles tinham que mandar mensagens, mas eles não podiam escrever de maneira explícita. Se escrevesse de maneira explícita, eles podiam ser mortos. Mal comparando, é como se você, nos tempos da ditadura militar, quisesse escrever um texto contra o governo militar, tá? Você tinha que escrever de uma maneira que fosse em código, senão você podia morrer, né? Você podia ser morto, né? Ser pego e dava um sumiço, tá? Então, assim, Daniel não é um livro profético para o povo judeu, tá? Nunca foi. Bom, então, os elementos, então qual é o objetivo da história? Os elementos que incentivam os judeus a se manterem fiéis, mesmo se tiverem que arriscar a própria vida, a satirização e a descrição vexatória das nações e seus deuses. Os deuses e as nações, eles são descritos nesse capítulo como sendo, tendo inveja, né, se prostrando, né, ao Eterno, ao ponto de terem inveja do povo judeu por causa do Eterno. Indicam que a parábola foi composta, pelo menos no período de dominação persa. O mais provável, contudo, é que a forma final do texto tenha sido concluída durante a ocupação da Judéia por parte dos seleucidas. Tá? Silvio, essa pergunta a gente respondeu na aula 1. Depois você procura no YouTube. Tá? Na aula 1 a gente fala sobre quem é Daniel, tá bom? Bem, eu estou falando do livro, né? Não Daniel personagem. O livro de Daniel ele é classificado no Tanar como parte dos livros dos escritos, dos Ketuvim, não dos Neviim, dos profetas. E isso, pessoal, não é algo recente. Desde o começo foi assim, tá? Né? Porque tem gente que acha, não, os judeus mudaram isso porque Daniel tem segredos, né, sobre sei lá o quê. Não tem nada que ver. Tá? Sempre foi dessa forma. E a fornalha? O deboche, Bianchini, se você lembrar, é quando ele fala da corte de Nabucodonosor. Os príncipes, os generais, os comandantes oficiais e toda, né, a comitiva. Ele fala isso várias vezes. Né, e tocaram harpas e saltérios e bumbos e seja lá o que for. Né, ele vai falando isso, lembra? Tá? Então, ele é irônico, ele é um texto satírico, ele debocha de Nabucodonosor. Né? Bom, e a fornalha? Por que a fornalha? Por que a fornalha foi escolhida como tema para isso? A cremação no Oriente Médio era considerada como uma humilhação do morto. Tá? Por quê? Porque a crença na ressurreição física, ela predominava e muitos acreditavam na ressurreição física a partir dos restos mortais. Ou seja, por que não cremava? Até hoje o povo judeu mantém essa tradição de não cremar. Tá? Mas por que não cremavam? Porque cremar significava você deixar de dar a chance do morto ressuscitar. Tá? Ou, pelo menos, ressuscitar com facilidade. Tá? Provavelmente até influenciados pela narcolepsia. Né? Não sei se vocês conhecem. A narcolepsia é aquela enfermidade que a pessoa, de repente, apaga. Né? Aquele filme Moulin Rouge tem um personagem que ele tem, né, narcolepsia, um dos amiguinhos lá do Obi-Wan Kenobi, né, do Ian McGregor. Então, a narcolepsia a pessoa apaga. E tinha gente que achava que a pessoa tinha morrido. Depois a pessoa levantava. Né? E você tem até caso, né, de pessoa que foi enterrada quando exumaram depois. Isso não no Oriente Médio. Né? Viram marca de unha, né, unhada no caixão. Quer dizer, a pessoa foi enterrada achando que estava morta, né, estava em coma ou estava com narcolepsia, né, e
a respiração muito baixa, não se detectava, e a pessoa foi enterrada e estava viva. Dizem, né? Não sei até que ponto essas histórias são verídicas. Mas, enfim, então eles morriam de medo da ideia de cremar. Tá? Então, os egípcios, basta olhar para as múmias. Por que eles preservavam as múmias? Né? Eles entendiam dessa forma. Tá? Então, assim, cremar era uma humilhação. E você vê isso na Bíblia. Tá? Aquele que, né, e será que aquele que for tomado como anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Eterno e fez loucura em Israel. Tá? Isso é dito em Josué 7,15. Por que Josué 7,15 fala disso? Justamente porque considerava-se que cremar era uma coisa terrível. Cremar era algo que, né, vamos dizer, era humilhante, era a pior forma de você matar ou se livrar dos restos mortais de alguém. Tá? Então, quando você traz os amigos de Daniel sendo lançados na fornalha, não é por acaso. Tá? Qual era a mensagem? Por pior que seja o castigo e por mais humilhante que seja a morte, devemos sempre confiar no Eterno para nos dar livramento. Tá? Então, assim, essa era a mensagem que a fornalha transmitia. Por quê? Porque os judeus da época da dominação seleucida, né, que foi a dominação entre o período persa, né, quer dizer, depois de Alexandre o Grande, foi assim, a Babilônia foi lá, arregaçou com tudo, levou os judeus cativos. Aí a Pérsia dominou a Babilônia, né, os judeus voltaram para a região de Israel ali, mantiveram a sua autonomia, mas como uma nação vassala da Pérsia. Não eram 100% livres. Aí, depois, veio Alexandre o Grande, né, o grande conquistador grego, e dominou geral. O reino de Alexandre o Grande se dividiu e Israel ficou entre os egípcios, os ptolomeus, né, e os seleucidas, que eram a região lá dos greco-sírios. Tá? E os seleucidas, eles tinham um domínio sobre o Estado de Israel. E, evidentemente, né, os seleucidas, eles eram partidários da helenização, né, de você substituir a cultura da região por uma cultura grega. E a cultura grega era avançada em muita coisa, então cativava. Né? E houve momentos, principalmente ali antes da revolta dos Macabeus, né, que, assim, se você decidisse servir o Eterno e não se dobrar, né, à cultura grega, não se dobrar, né, à idolatria, etc., você seria morto. Tá? Você pagava com a vida. Né? Era terrível. Leia lá 1 Macabeus, né, que não é um livro bíblico, né, para o povo judeu, mas é um livro histórico importante. Leia lá 1 Macabeus e você vai ver isso. Tá? Então a mensagem é, olha, mesmo que ameacem matar você, sua família, queimar os seus corpos, jogar, confia que o Eterno vai te dar livramento se você for obediente. Tá? E mesmo que você seja queimado, a sua ressurreição não depende disso. Isso também era uma mensagem importante para o judeu, né, para o povo judeu. Tá? E aí Nabucodonosor vê, e aí você tem aquela falsificação de leve, né, na Bíblia. Né? Ele viu, né, algumas traduções trazem como o Filho de Deus. Né? Aí, e eu acredito o seguinte, tá, pessoal? Eu respeito os nossos colegas cristãos, né? Todos aqui são bem-vindos, mas eu acho que, independente da sua religião, seja você cristão ou não, você não quer ser enganado, né? E você não quer que falsifiquem a sua Bíblia para adorar a pílula, né? Ou para deixar você mais feliz, concorda? Né? Melhor a verdade amarga do que a mentira doce, né? Então, assim, eu acho que independente do que você acredita, né, a verdade bíblica, ela tem que ser dita, ela tem que ser buscada. Vocês concordam comigo? Tá? Então, assim, não aparece nesse trecho de Daniel, tá? Não aparece o termo o filho com letra maiúscula. Tá? É um filho, é o que está escrito. Pode pegar lá o aramaico. Bar Elahim seria
um filho de Elohim, que poderia ser traduzido como um filho do Eterno ou um filho dos deuses, tá? São as duas possíveis traduções. Não tem o artigo definido o, tá? Então não dá para traduzir assim. As Bíblias que trazem o filho, né, com F maiúsculo ainda, quer dizer, estão tentando fazer uma associação teológica à figura de Jesus no cristianismo, ok? Com todo respeito aos cristãos, né, aqui nós estamos falando sobre a autenticidade do texto bíblico. E a gente não pode forçar o texto bíblico a dizer aquilo que o texto bíblico não diz, né, simplesmente para tentar dar mais subsídio à nossa fé, seja ela judaica, seja ela o que for, seja da vovó, não importa, tá? Então, assim, Nabucodonosor, não, Priscila, não são todas as traduções cristãs que trazem isso, não, tá? Mas eu não lembro agora se a Almeida traz, tá? Mas várias traduções trazem isso, tá? Então tem que tomar cuidado. Ali não é o, é um, tá? Então, assim, como é que você entende isso? Bom, seja você entendendo como um filho de Elohim, ou um filho, né, do Eterno, ou um filho dos deuses, o entendimento é o mesmo. Na Babilônia, tá, você tinha, e como também na cultura grega, né, que imperou no período seleucida, tá, você tinha a crença em homens, deuses e também em semideuses. Tá? Você não tinha só a crença nos deuses. Inclusive, né, a maneira mais fácil que os reis encontraram de se manter no poder foi convencendo a população que eles eram filhos de deuses. Né? O faraó Ramsés, né? Mosé significa filho, né? Ramsés é filho de Ra, filho do sol, tá? Então, como é que você vai se rebelar? Uma coisa é você chegar lá e fazer um protesto contra o Temer. Outra coisa é você chegar lá, né, e se rebelar contra o filho do Deus Sol, né? Então, era muito... o povo ficava com medo de fazer. Então, era assim que eles se mantinham no poder, tá? Então, assim, Nabucodonosor vê uma figura semidivina, vamos dizer assim, né? E ele entendia, como é que ele entenderia isso, né? Ou como é que os leitores entenderiam isso? Alguma divindade, né? Alguma semidivindade, alguém, algo, né? Foi lá e foi enviado pelo Eterno para resgatar aqueles três, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, mais adiante aí no capítulo 4, tá? Então, pessoal, esse foi o capítulo 3. A gente fechou agora o capítulo 3 do livro de Daniel. Vamos agora para o capítulo 4, que é um capítulo bem curioso, né? Né? Vamos lá. Então, no capítulo 4 de Daniel, o que acontece? Vamos para o resumo. Nabucodonosor, né, ele elogia o Eterno. Ele termina o capítulo 3 maravilhado com o Eterno por causa do livramento dos amigos de Daniel. Tá? E aí ele elogia o Eterno, né, viu os sinais, os prodígios. E aí ele tem um outro sonho. O que ele viu no sonho? Ele viu uma árvore no meio da terra, de grande altura. A árvore crescia e se fortalecia e chegava até os céus, de onde podia ser vista por toda a terra. A árvore sustentava todos. Os animais a procuravam para a sombra, e as aves para fazer seus ninhos, e todos se alimentavam deles. Uma sentinela desce e ordena que a árvore seja derrubada, seus galhos quebrados, suas folhas sacudidas, seu fruto espalhado, para que os animais
fossem afugentados. Apenas a raiz e o tronco ficariam e seriam regados pelo orvalho. O coração da árvore não seria mais de homem, isso é o sonho, tá? Mas de animal, e assim ficaria por 7 tempos. Como é que Daniel interpreta? Ele fala, a árvore, né, sendo Nabucodonosor e o seu reino, e diz que o rei seria tirado dentre os homens por 7 tempos, então o reino voltaria para ele. Daniel aconselha Nabucodonosor a não mais pecar nem praticar iniquidade. Então ele interpreta e fala, olha, Nabucodonosor, aconteceu isso, está dizendo isso. Você vai ser tirado do convívio dos homens por um período de 7 tempos. Tá? Ele interpreta isso como sendo cortado, aquela coisa toda. Então, olha, tenha misericórdia com os pobres, principalmente. Tá? Um dia, quando Nabucodonosor estava envaidecido com o seu reino e seu poder, tornou-se como um animal. Cresceu nele pelos e penas e unhas, como de aves. Que coisa bizarra essa narrativa, né? Então ele reconheceu que o Eterno estaria acima dele e humilharia os soberbos. Então aqui a imagem, né? Nabucodonosor como um animal. Ele teria passado um tempo da vida dele ali como um animal com pena, com pelo, né? E depois voltado, tá? Aí, o cidadão que acha que isso daí é literal, né? Olha e fala, que coisa mais bizarra, né? O bicho, né? Ele virou o Garibaldo, né? Assim. Como é que eu vou explicar isso para o meu vizinho, né? Que tem doutorado, né, em biologia, né? Então, na verdade, pessoal, isso é uma metáfora, tá? Qual é a metáfora? E eu vou contar qual é a metáfora, tá, pessoal, primeiro, para que vocês possam perceber. Eu não vou nem na página 3, vamos pular, tá? A página 3. Aliás, não, vamos ler a página 3. Ó. Qual é a origem dessa história? Bom, Nabucodonosor jamais esteve ausente do cargo por um longo período. Mas a ausência temporária do rei, aqui provavelmente sugere um modelo para essa história, que o modelo para essa história não é Nabucodonosor, e sim Nabônidos, o último rei babilônio. Ele passou 10 anos em Teimá, na Península Arábica, permitindo que seu filho Belshazar reinasse como vice-rei em seu lugar. A oração de Nabônidos, que está lá nos manuscritos do Mar Morto, em 4Q 242 de Qumran, apresenta o relato em primeira pessoa de Nabônidos sendo curado por um vidente judeu anônimo depois de ser afligido por 7 anos. Tá? Então, assim, havia uma história folclórica, né, que aconteceu por causa de Nabônidos. Nabônidos se afastou, foi para a Península Arábica e o seu filho ficou reinando no lugar. Tá? E aí rolou boato de que ele estava doente, de que ele tinha tido alguma coisa. Pode até ser que tivesse mesmo, né? A gente não sabe. Isso Nabônidos. E aí tem nos manuscritos do Mar Morto, né, vamos dizer, uma história folclórica de que ele foi curado por um judeu. Tá? Isso Nabônidos. Não Nabucodonosor. Nabucodonosor, isso nunca aconteceu com ele. Tá? Então, assim, a origem dessa história de Nabucodonosor pode ser a partir dessa lenda de Nabônidos. Mas qual é o objetivo? Se isso é uma parábola, qual era o objetivo? Pessoal, pare e pensa. Árvore representa o quê? O que a árvore representa na Bíblia, normalmente? Quando você vê uma árvore nas visões dos profetas, é o quê? Vamos lá. Cadê? Conhecimento bíblico, pessoal. Homem? Não. Normalmente não. Na maioria das vezes, não. No geral, o que oliveira representava? Videira? O que isso representava? No geral, as árvores, nos profetas. Reinos, né, pessoal? Principalmente Israel, né? A oliveira, né? A
videira, tá? Os ramos e galhos cortados, o remanescente, o tronco, percebe? Eram reinos, tá? O tronco, né? A raiz de Jessé, né? Percebe? Tá? Então, assim, uma árvore que ela dá fruto para todo mundo ali, né? Para todas as nações, etc. De repente, essa árvore é cortada e os frutos são espalhados. Isso lembra o quê? Nem sempre, tá, Muniz? Mas profética é. Tá? Não é sempre, mas na maioria das vezes. Isso! Um exílio, repara, a árvore cortada e o fruto espalhado é um exílio por 7 tempos. Que isso lembra? Que 7 tempos lembra? Algo cortado por 7 tempos, mas ia ficar uma parte do tronco. Isso! O cativeiro babilônio e o remanescente. Essa é a metáfora, tá? E eu contei antes, porque a gente vai ler e aí a gente vai perceber, tá? Então, ó, a mensagem. É importante se recordar do fato de que Daniel foi escrito para um público pós-exílico. Como já visto, seu principal público-alvo eram os judeus helenizados ou que conviviam com o helenismo, de modo a estimulá-los a permanecer fiéis à Torá. A gente já viu isso, né? O objetivo do livro de Daniel é povo na época pós-exílica não assimilar o paganismo, né? Não assimilar a idolatria. Esse era o objetivo, se manter fiel à Torá, se manter fiel ao Criador. A temática da árvore na literatura semita era comum para representar reinos, assim como era comum representar nações como animais. Se considerarmos o sonho de Nabucodonosor uma alusão ao reino de Judá, tudo se encaixa perfeitamente. A árvore que foi podada, destruída e cujo fruto foi espalhado representa exatamente o exílio sofrido pelo povo judeu durante o cativeiro babilônio. O alerta de Daniel a Nabucodonosor, né? O que Daniel fala para Nabucodonosor? Cuidado com os pobres, seja misericordioso. O que os profetas falaram para o povo judeu antes do exílio? O que ia acontecer com eles? Né? Ia acontecer o exílio. Por quê? Por que do exílio? Quais foram os motivos do exílio? Essencialmente foram 2. Quais foram? Não. Isso é metafórico. Quais foram os 2 motivos reais do exílio, ditos pelos profetas? Isso, a injustiça social, né, o desprezo aos pobres, não ser justo com as viúvas, com os necessitados, com os pobres, né, a injustiça social, perfeito, Ana Paula, e o que mais? A idolatria, tá? Então aqui, Nabucodonosor vira e fala o seguinte, olha, cuidado com isso, Nabucodonosor, seja misericordioso com os pobres, seja fiel ao Eterno, seja misericordioso com as viúvas, etc. Tá? Porque é o mesmo alerta que fizeram os profetas. Então, isso é figurativo. Tá? E os 7 tempos se referem às 7 semanas de anos do cativeiro babilônio. O cativeiro babilônio durou 49 anos. Então, não é por acaso. Tá? O objetivo do autor era, portanto, lembrar o público das consequências de se desafiar o Eterno, exortando os leitores a serem humildes e relembrarem do que lhes aconteceu.
A escolha de Nabucodonosor como personagem principal desta parábola tem por objetivo ressaltar que nada poderia estar acima do poder do Eterno. A restauração da sanidade de Nabucodonosor é paralela ao retorno de Judá do cativeiro. Apesar dessa restauração, o povo não deveria se sentir excessivamente confiante em virtude do fato de que poderia sofrer um novo exílio. Tá? Então, qual era o objetivo? O objetivo aqui era dizer, Israel, não seja orgulhoso, não volte a fazer as coisas que você fez antes do exílio, porque senão você vai se arrepender. O coração de animal tem a ver com isso, né? O coração humano seria um coração mais sublime. Coração animal, né, é aquilo, vai só no próprio desejo, vai devorando com tudo. Claro, o povo voltou, houve disputa por terra. Essa terra é minha. Não, essa terra é sua. Não, você não tem terra nenhuma. Não, eu não vou te dar minha plantação. Quer dizer, injustiça social, né, além da idolatria. Tá? Então, essa parábola, o objetivo é dizer isso. Olha, vocês tiveram um exílio, ficou só o remanescente, vocês foram espalhados, o reino de Judá foi cortado, tá? Vocês voltaram, mas agora que vocês voltaram, voltem à humildade, glorifiquem o Eterno. Tá? Esse é o sentido do capítulo 4 do livro de Daniel. Então, vamos ler agora com essa ideia em mente, tá? Que aí fica mais fácil de entender a leitura. Por isso que eu quis explicar para vocês, tá? Primeiro, então vamos lá. Nabucodonosor, primeiro ele relata o sonho. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, vivendo prosperamente em meu palácio. Tive, porém, um sonho que me aterrou, e as angústias sobre meu leito e as visões de minha cabeça me atormentaram. Por isso decretei que trouxessem à minha presença todos os sábios de Babilônia, a fim de que me dessem a conhecer a interpretação do sonho. Acorreram magos, adivinhos, caldeus e astrólogos, e eu lhes contei meu sonho, mas eles não me deram interpretação. Né? Então lembra, aqui a ideia é, Judá, não busque explicação para o que aconteceu com você na magia, não busque explicação do que aconteceu com você nos astrólogos, nos adivinhos, etc. Tá? Bom, apresentou-se então diante de mim Daniel, cognominado Baltazar, quer dizer, Daniel aparece com nome helenizado, com nome babilônio. Tá? A ideia, então, é essa, é o povo judeu assimilado, né? Segundo o nome do meu Deus, em quem está o Espírito dos deuses santos. Então, olha, né, repara como isso é uma parábola. No capítulo 3, Nabucodonosor tinha acabado de glorificar o Eterno, supostamente. A gente sabe pela história que Nabucodonosor nunca glorificou o Eterno. Tá? Mas na parábola, porque são parábolas diferentes, são parábolas independentes. Tá? Então, olha só. Aí ele diz assim, a ele narrei meu sonho. Baltazar, chefe dos magos, eu sei que em ti reside o Espírito dos deuses santos, e que nenhum segredo é embaraçoso para ti. Eis, pois, o sonho que eu tive, dá-me a sua interpretação. Sobre o meu leito, ao contemplar as visões da minha cabeça, eu vi, havia uma árvore no centro da terra, e sua altura era enorme. A árvore cresceu e tornou-se forte. Sua altura atingiu o próprio céu, e sua vista abrangeu os confins da terra inteira. Né? Isso se referindo a Nabucodonosor, o reino dele, mas na parábola, se a gente pensar em Israel, isso aconteceu. Né? O auge de Israel com Salomão, o reino que se estendeu, né, que foi um grande império ali. Tá? A árvore, sua folhagem era bela e abundante o seu fruto. Nela cada um encontrava alimento. Ela dava sombra aos animais dos campos. Nos seus ramos se aninhavam os pássaros do céu e dela se alimentava toda a carne. Né? Então, havia prosperidade aí no reino de Judá. Eu continuava a contemplar as visões da minha cabeça sobre meu leito, quando vi um vigilante. A gente vai falar dos vigilantes. Tá? Um santo que descia do céu e bradava com voz possante.
derrubai a árvore, cortai seus ramos, arrancai suas folhas, jogai fora seus frutos, fujam os animais do seu abrigo, e os pássaros deixem seus ramos. Mas fiquem na terra o toco e as raízes, com cadeias de ferro e de bronze por entre a relva dos campos. Olha só, ficou remanescente, mas ficou aprisionado, né? Olha como se encaixa na história de Judá, pessoal. Seja ela banhada pelo orvalho do céu, e que a erva da terra seja a sua parte com os animais do campo. Seu coração se afastará dos homens, um coração de fera ser-lhe dado, e 7 tempos passarão sobre ela. Eis a sentença que pronunciam os vigilantes, a questão decidida pelos santos, a fim de que todo ser vivo saiba que o Altíssimo é quem domina sobre o reino dos homens. Ele o concede a quem lhe apraz, e pode a ele exaltar o mais humilde entre os homens. Ou seja, pessoal, se Israel foi humilhado, não foi humilhado pelos deuses da Babilônia. Se Judá foi tomado cativo, não foi porque o Eterno não tinha poder. O Eterno pode exaltar quem ele quiser e humilhar quem ele quiser. Por isso, até o uso de Nabucodonosor. Quer dizer, até Nabucodonosor, que teve um reino, né, super bambambam, na hora em que o Eterno quis, ele foi humilhado. Na hora em que Babilônia era para ser punida, foi punido. E o povo judeu, contrariando todas as expectativas, foi livrado pelo Eterno. Tá? Tal é o sonho que eu, Nabucodonosor, tive. Tu, Baltazar, dá-me agora a sua interpretação, pois nenhum dos sábios do meu reino foi capaz de me fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu bem o podes, pois em ti se encontra o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cognominado Baltazar, ficou desconcertado. Por alguns instantes, seus pensamentos o perturbaram. O que isso significa? A perplexidade do povo judeu. Caramba, o que está acontecendo, né? O Eterno amava a gente, de repente, o que está acontecendo? O rei, tomando a palavra, falou-lhe: Baltazar, não te perturbe o sonho nem sua interpretação. Baltazar, porém, respondeu: Meu senhor, que este sonho seja para os que te odeiam e sua interpretação para os teus adversários. Esta árvore que viste, grande e vigorosa, cuja altura chegava até o céu e cuja vista abrangia a terra inteira, com uma bela folhagem e frutos abundantes, e com alimento para todos, sobre a qual se acolhiam os animais do campo, em cujos ramos se aninhavam as aves do céu, esta árvore és tu, ó rei, que te tornaste grande e poderoso, e cuja grandeza cresceu até chegar ao céu, estendendo-se teu império até os confins da terra. Quanto ao fato do rei ter visto um vigilante, um santo descido do céu, que dizia: derrubai a terra, destroçai-a, mas deixai o toco e as raízes na terra, com cadeias de ferro e de bronze por entre a relva dos campos, e seja ela banhada pelo orvalho do céu, e a sua parte seja a dos animais dos campos, até que se passem 7 tempos sobre ela. Eis aqui a interpretação, ó rei, eis o decreto do Altíssimo que se refere ao rei meu senhor. Expulsar-te-ão de entre os homens, e com os animais dos campos será a tua morada. Alimentar-se-ás da erva como os bois, e serás banhado pelo orvalho do céu. Passarão, enfim, 7 tempos sobre ti, até que tenhas aprendido que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e ele o dá a quem lhe apraz. Quanto à ordem de deixar o toco e as raízes da árvore, ela significa que teu reino será preservado para ti, até que hajas reconhecido que os céus é que detêm domínio de tudo. Eis porque, ó rei, aceita meu conselho, repara teus pecados pelas obras de justiça e tuas iniquidades pela prática da misericórdia com os pobres, a fim de que se prolongue a tua segurança. Olha só, então Daniel, na história, interpreta
como uma alusão a Nabucodonosor, né? Bom, o que vai acontecer? Bom, aqui a gente vê nitidamente, né, a figura do reino de Judá, tá? E há o orgulho, a altivez. Olha, Judá não é assim, não foi por mérito de vocês, não é uma divindade, né, que está fazendo isso, é o Eterno que está no comando. Então se arrepende, volta para o que os profetas mandaram fazer. Tá? Essa é a parábola. O sonho torna-se realidade. Tudo isto aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde é um ciclo depois, tá? Né? É um ano, né, vamos dizer assim, há um ciclo que ocorre, tá? Então, quer dizer, passou-se um tempo depois da palavra dos profetas, né? Judá não foi levado cativo de imediato. Passeando sobre o terraço do palácio real, o rei tomou a palavra dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu construí para fazer dela minha residência real, pela força do meu poder e pela majestade de minha glória? Então, olha só, Judá, durante muito tempo, pensou isso. Eu tô de boa, né? O reino do norte é que foi embora e eu tô aqui tranquilex. Essas palavras ainda estavam ainda na boca do rei quando uma voz caiu do céu. É a ti que se fala, ó rei Nabucodonosor. A realeza foi tirada de ti, serás expulso da convivência dos homens. Né? Olha o exílio aí. Né? E com as feras do campo será a tua morada. Fera do campo, pessoal, nos profetas representam o quê? As feras, nos profetas. O que elas representam? Normalmente. Quem sabe? Isso, né? Os reinos inimigos, as nações dominadoras, tá? Então você vai morar no meio das nações dominadoras, ó Judá, tá? De erva como os bois te nutrirás, e 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças o domínio que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e ele o dá a quem lhe apraz. Tá? Então, a erva, né, o alimento, o quê? Que sustenta, mas ao mesmo tempo é um alimento humilde, né? É um alimento de penúria, é um alimento de quem não tem prosperidade. Então, está falando aqui justamente dos 7 tempos do exílio do reino de Judá. No mesmo instante, cumpriu-se a palavra em Nabucodonosor. Ele foi expulso da convivência dos homens, cresceram como penas de águias e unhas como garras de pássaros. Que coisa bizarra, ele virou o Garibaldo. O que ave representa na literatura profética? O que asa representa? Águia. O que isso representa? Como é que um semita entendia? Não. Tempo, né, pessoal? Águia, algo que voa, é algo rápido, que chega rápido, que vem subitamente, tá? Então aconteceu de imediato, assim, pum, pimba, e foi assim o exílio babilônio para o reino de Judá. Quando menos esperava Judá, pimba, né? Foi lá. Judá era aliado da Assíria, tá? Ele era aliado por isso ele não foi levado no cativeiro assírio que levou o reino do norte. Aí veio a Babilônia, arregaçou geral e levou Judá junto. Tá? Muito bem. Aí, o que diz? No tempo marcado, eu, Nabucodonosor, ergui os olhos para o céu. A razão voltou-me, então bendisse o Altíssimo, louvando e glorificando aquele que vive para sempre. Seu domínio é um domínio eterno e seu reino subsiste de geração em geração. Todos os habitantes da terra são contados como nada. Ele dispõe a seu bel prazer do exército dos céus e dos habitantes da terra. Não há ninguém que possa deter-lhe a mão ou perguntar-lhe, o que estás fazendo? Nesse instante, pois, a razão me voltou. E para a honra de minha realeza voltaram-me também a glória e meu resplendor. Meus conselheiros e dignatários vieram procurar-me e fui restabelecido em meu reino
e minha grandeza foi ainda acrescida. O retorno de Judá ao exílio, perdão, do exílio, tá? Então, caiu em si, o povo judeu caiu em si, tanto que voltou e reconstruiu o templo, né? Voltou. Leia lá Esdras e Neemias. Pessoal, para entender os livros do Tanar, vocês têm que ter sempre a visão histórica, tá? Justamente o povo voltou feliz da vida, voltou arrependido, etc. E agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, cujas obras todas são verdade, cujos caminhos são justiça. Ele que sabe rebaixar os que procedem com soberba. Tá? Então, Nabucodonosor não foi escolhido como personagem dessa parábola à toa. Ele era, vamos dizer, um representante no imaginário popular da figura máxima, mais temida pelo povo judeu. Foi rei sobre todos os reinos da terra, né, daquela região, pelo menos, né, da região que se conhecia, e ao mesmo tempo toda a glória da Babilônia, né, e o Eterno vai e rebaixa até ele. Então, Judá, abre o olho, né? Não brinca com o Eterno, né? Como gosta de dizer o glorioso Fortunato, né? Não brinca com o Eterno que depois a conta chega. Isso serve para nós. Não brinca com o Eterno. Ele é amoroso, ele é pai, ele é compassivo. Você pode buscar ele, se colocar perante ele, se debulhar em lágrimas, colocar os desejos do teu coração, buscar a misericórdia dele, mas não brinca com ele, porque ele é Senhor. Ele é aquele que exalta, mas também aquele que humilha. Tá? Bom, então essa foi a mensagem. Perceberam como se encaixa na história de Judá? Vocês podem perceber que todas as narrativas, né, das metáforas e parábolas de Daniel são perfeitamente encaixadas no período helenizado, no período dos Seleucidas. O povo judeu estava ficando orgulhoso. Deixa para lá essa besteira de servir o Eterno, o negócio é a glória dos gregos, os deuses gregos, a cultura grega. Né? Então, o livro de Daniel vai combater o quê? O medo da ameaça de você não se assimilar, né? Então ele fala aos justos para se manterem fiéis, mas ele também fala aos arrogantes, aos orgulhosos e aos que debochavam do Criador, dizendo, olha, o que aconteceu pode acontecer de novo. Tá? Bom, e aí a gente viu um negócio aqui meio legal, né? Meio diferentex, que foi o quê? O vigilante, né? O que é um vigilante? Né? Os vigilantes, o que apareciam? Né? O que significava isso? Só aparece no livro de Daniel, né? Os vigilantes. Salvo engano. Se aparecer em algum outro lugar também é raríssimo, tá? Essa referência. Mas o que eram os vigilantes? Né? Ou os vigias? Na mitologia babilônia, tá? Os gregos tinham algo também semelhante a isso, tá? Os 7 vigilantes, eles eram 7 arcanjos, ou 7 semidivindades, que zelavam pelo destino da humanidade. Então, na mitologia babilônia, você tinha um conselho de semideuses, que eram os vigilantes. Eles vigiavam a humanidade, viam o que acontecia na humanidade, né, e determinavam o destino, zelavam pelo destino da humanidade. Isso aparece um pouquinho no filme Noé. Eles pegaram essa mitologia, porque eles pegaram o livro de Enoque, que é um livro, né, já posterior, pós-exílico também, que pega essa mitologia e desenvolve. Né, então eles usaram um pouquinho disso. Tá? Mas veja, o livro de Daniel não está se preocupando em ensinar, né, se vigilante é certo ou errado, e sim mostrar a soberania do Eterno. Tá? Então, essa ideia dos 7 vigias favorecia o entendimento de que o destino da humanidade era resultado do conflito entre os deuses, e que não haveria uma divindade única por trás de todos os acontecimentos.
Isso era perigoso porque não era só pela idolatria. Se o destino da humanidade está traçado porque os deuses estão brigando entre eles e tentando chegar, né, em alguma coisa, o que acontece, pessoal? O que acontece? O ser humano é um joguete na mão dos deuses, nada do que a gente faz importa. Concorda? Né? O que você faz, o que você deixa de fazer, problema seu. O que tem que acontecer, vai acontecer, e você que se lasque, para não dizer um termo grosseiro, né? Mas isso era terrível. Por quê? Porque aí o povo não ia se corrigir. O povo não ia chegar, né, e fazer aquele retorno. E isso você vê um resquício dessa cultura politeísta hoje no Brasil, isso é muito forte, né? O catolicismo praticado no Brasil pelas massas, não estou falando da teologia dos católicos, tá? A teologia católica não é assim, tá? Para ser justo, né? Não somos católicos, não cremos no catolicismo, mas, né, vamos dizer, o que eu estou falando aqui é a maneira como as pessoas pensam, né? Pega lá a série Narcos na Colômbia, né, que mostra Pablo Escobar na Colômbia, tá? Que você vai ver algo semelhante. Na Colômbia também, mesma cultura latina, do que? Aquele monte de santo, e desde que você tem um santo lá, que você faz uma capela para ele, coloca uma flor, beija, faz as orações, você pode ser um narcotraficante, matar geral, não interessa. Tá? Da mesma maneira, né, pessoal, você vê gente, né, no Brasil recebendo propina, sendo corrupta, etc., mas aí chega lá, né, faz uma promessa para um santo não sei o quê, o santo vai livrar. Tá? Então, assim, essa ideia de várias divindades, né, existindo, ela já é complicada. Agora, e pior ainda, quando você acha que o destino da humanidade, o que acontece é fruto disso. A pessoa não tem nenhum incentivo para a moralidade, não tem nenhum incentivo para ser correta, para ser íntegra. Tá? Então, por isso que era perigoso. E aí, o que acontece? O que o autor de Daniel faz? O autor de Daniel não está preocupado, tá, em dizer, olha, não tem vigia, viu? O Eterno é um. Tá? Isso os livros proféticos falam, a Torá fala. Mas o que o autor de Daniel mostra? Ele pega o conceito dos vigias e sujeita ao Eterno. Né? Ao exemplo do que acontece nas outras narrativas. Né? O Éden, se vocês olharem depois aquele material, né, que fala mistérios, né, do Éden, tá? Isso a gente fala, né? A cobra, na mitologia suméria, né, o que acontece? A cobra rouba a vida eterna do homem. É a cobra que vai lá e rouba. Né? Por que a cobra era símbolo da vida eterna, né, para os sumérios? Porque a cobra troca de pele. Né? A cobra vai lá, tá rastejando lá, né? E a pele vai ficando dura, feia, aí ela solta aquela pele e sai novinha, né? Então tinha gente que achava que a cobra vivia para sempre, que a cobra era imortal, se não matasse ela ficava lá, igual o Highlander, tá? Né? Igual o Highlander e o José Sarney, né? Imortais, né? Não morrem nunca. Então, o que acontece, pessoal? Né? Eles tinham essa ideia, né, da cobra que roubou, né? Então como é que a cobra fez isso? Ela roubou a imortalidade que os deuses deram para o homem. Aí vem o relato do Éden, o que aparece? A cobra, né, ela não é aquela que roubou a imortalidade. Ela até convenceu o homem, né, o ser humano, a comer, mas foi aí que o ser humano se ferrou, ou seja, a narrativa do Éden procura ressaltar as escolhas do ser humano. A narrativa do Éden procura ressaltar o seguinte, você tem que se responsabilizar. Então aqui é a mesma coisa. Tem os vigias, né, os vigias é que determinaram, não. Foi o Eterno, eles estão cumprindo o desígnio do Eterno e mais, o Eterno fez isso porque vocês pisaram na bola.
Percebe? Olha o ensinamento, tá? Então, né, no versículo 17, mesmo o decreto partindo dos vigias, eles também estavam sujeitos à soberania do Altíssimo, mais uma vez mantendo a temática de que o Sol eterno era rei sobre a terra. Tá? Às vezes, pessoal, assim, a Bíblia é monoteísta, mas às vezes a Bíblia ela não se preocupa em ser monoteísta. Às vezes a Bíblia se preocupa em ser monólatra, né? Ou enoteísta. Por quê? Quando o pessoal acreditava num monte de coisa, às vezes, para transmitir a mensagem, eles falavam, não, tudo bem, esse monte de coisa está sujeito ao Eterno. Então, primeiro enxergar o Eterno como soberano. Depois, a pessoa enxergou isso, aí tem o passo 2. Qual era o passo 2? O passo 2 era ser monoteísta. Né? Quem entendeu, ó, isso aqui não existe, não tem nada, está tudo na mão do Eterno. Ele é o único Elohim, não há outro. Né? Isso é dito em Isaías, pega Isaías 45, a Torá fala isso, né? Deuteronômio fala isso. Tá? Então, pessoal, essa era a ideia. Mas isso era transmitido, vamos dizer assim, de uma maneira gradual. Tá? Então, aqui o objetivo do capítulo 4 do livro de Daniel era o quê? Era mostrar, Judá, vocês não aprenderam a lição? Vocês estavam lá no bem bom. Aí vocês não agiram com retidão com os pobres. Vocês não agiram com retidão, né, com os humildes, com as viúvas, etc. Veio a desgraça. Veio a desgraça, o Eterno trouxe a desgraça, vocês se arrependeram e agora, né, está havendo o quê? Está havendo, né, houve um retorno, mas agora vocês estão voltando à arrogância. Tá? E isso, pessoal, serve de lição para nós. Tá? Cuidado com esse ciclo. Você vai, faz besteira, não age corretamente, né, você começa a fazer fofoca, falar mal de todo mundo, você é truculento, no seu trabalho você só enrola e você não faz nada, né? Você está sempre dando jeitinho nas coisas, né? Está sempre com comportamentos dúbios, etc. Aí você vai lá e se ferra. Eterno Senhor, pequei contra ti, por favor, por tudo quanto é mais sagrado, perdoa o teu servo arrependido, um coração contrito. Aí vai o Eterno, perdoa você. Aí a sua vida começa a melhorar, a prosperar, você começa a ficar bem, etc. Aí você começa a fazer o quê? E não é de uma vez, é aos poucos. Percebe? É aos poucos você vai, não. Mas talvez não seja tanto, né? Não é para tanto. E aí daqui a pouco, quando você vê, você desviou um pezinho aqui 1 hora, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro. Daqui a pouco você está totalmente fora daquilo que o Eterno desejava. Tá? Então, esse orgulho, ele serve de lição para todos nós. A gente não pode olhar para a Bíblia também só como um livro histórico e uma fonte de exegese. A gente tem que dar o passo seguinte, que é pegar essas coisas e aplicar na nossa realidade, aplicar nas nossas vidas. Ok? Então, esse é o grande segredo do livro de Daniel. Mas isso é para poucos. A maioria das pessoas é ignorante. A maioria das pessoas não quer saber disso. A maioria das pessoas quer saber aonde no livro de Daniel que está o Bin Laden. É isso que as pessoas querem saber. Aonde que está, né, nas profecias no livro de Daniel, o impeachment da Dilma? Quando é que vai vir o rei que vai arregaçar geral? É isso que as pessoas querem saber. Sabe por quê? Porque aí o foco está fora. A pessoa fica preocupada com o mundo inteiro, menos com a única coisa que ela tinha que estar preocupada, que é com ela mesma. Que é com ela se trabalhar, ela melhorar, ela procurar ser melhor. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, mas você tem que tentar ser melhor. Não estou dizendo que você vai ser aquela pessoa que vai conseguir, né, andar um palmo da terra, né, de tanta santidade. Tá? Mas você tem que se trabalhar e você tem que entender que o teu foco não é o vizinho, o teu foco não é o Bin Laden, o teu foco não é o fim dos tempos,
O teu foco é a tua vida. Porque amanhã você parte desta e aí é o fim do seu tempo. E aí? O Eterno vai chegar para você e falar, o que você fez com a sua vida? Né? E o que você vai dizer? Tá? Então a gente tem que lembrar disso e tem que prestar atenção. Principalmente no orgulho. Né? Essa é a mensagem do capítulo 4. A gente vai ficando orgulhoso e vai se esquecendo do Eterno. Você está lá, péssimo, arrebentado. Aí você começa um emprego, você começa a ganhar bem. Aí você começa a se recuperar. Aí você começa a ser bem sucedido. Aí você começa, pô, legal, eu sou bom. Né? Aí daqui a pouco, você se esquece do Eterno. Você orava todos os dias, você buscava o Eterno em todas as coisas. Aí você se esquece. Né? Você vai lá e pede ao Eterno, né, que te prospere. Aí o Eterno vai e te prospera. Né? Aí você, puxa, que legal, aprendi tanto das Escrituras, né, que coisa maravilhosa, o Eterno me abriu os olhos. Aí você prospera, né, você vira, ó, valeu, viu, obrigado por tudo, Eterno, vira as costas, né, e você vai gastar os seus recursos viajando, festa, comprando não sei o que, televisão de não sei quantas polegadas que você não precisa, etc. E você se esquece de quê? Você se esquece que você se nutriu das Escrituras e que isso requer um compromisso seu também. Você se esquece das pessoas necessitadas, você se esquece daqueles que também um dia vão estar numa situação como você esteve. Às vezes a gente julga, é vagabundo, né? Está nessa situação porque quis bem feito. E você quando estava nessa situação? Né? Então se lembre disso, se recorde disso. Tá? Quem só se alimenta, um dia vai ter fome. Quem só se alimenta e não produz o alimento, um dia terá fome. Então a gente tem que produzir os frutos de uma pessoa íntegra que foi transformada pelas Escrituras. Tá bom? Com isso, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de Daniel.